Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando o nosso 5º episódio do Kings Podcast. Você aí que tem nos acompanhado nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Você que vai nos acompanhar no YouTube, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho aí para todas as vezes sair um vídeo novo, o YouTube te lembrar. Então não se esqueça, se inscreva lá. E hoje eu tenho o privilégio de estar aqui comigo o esposo da Cris, o pai do Josh, pai do Caleb, homem de Deus, que tem estado conosco alguns dias ministrando na conferência Pais e Filhos. Eu tenho uma honra, para mim é uma honra receber esse grande homem de Deus, Davi Fernandes, obrigado por estar conosco. Bênção, tamo junto. Migão, obrigado. Uma alegria estar aqui com você. Tô me sentindo totalmente em casa, recebido pela sua família. Tô feliz demais. Tamo juntos, vamos poder bater esse papo aqui na mesa, conversar sobre as coisas do reino de Deus e tudo mais. Amém. Para você que está nos acompanhando, a gente acabou de sair de uma ministração para ministro de louvores aqui na Flórida. Davi ministrou sobre alguns ministros de louvores aqui e foi muito bênção. Nós já entramos aqui já queimando, né? Fritando, né? Que bom, né? Ambiente bom, conversar com os líderes. E dessa forma, né, de ser uma mesa mesmo e deixar o nosso coração debruçar sobre alguns assuntos. Aleluia. Muito especial. Davi, eu tenho uma curiosidade como seguidor do seu ministério. Fala pra gente um pouquinho como foi o processo da sua conversão. Então, eu nasci num lar cristão, fui criado ali na igreja Batista, lá em Jardim América, no Rio de Janeiro. Então, desde pequenininho, fui envolvido nos ambientes de música, de adoração. Mas no finalzinho da adolescência, no início da fase adulta ali, eu me perdi um pouquinho, fui pro mundão. Ficava fingindo, né? Ia na igreja, ficava aquele crente de mentira. Mas em 2003 foi um ano que eu voltei a mergulhar em Deus. E os ambientes de adoração que estavam acontecendo no Brasil, com alguns ministros de louvor, e por eu ser da área da música, isso acabou sendo um imã, né, que me puxou de volta, porque eu vi a forma tão séria e verdadeira em que esses ministros estavam vivendo naquele período ali. Júcio de Oliveira, Antônio Cirilo, David Keelan, o que fluía através desses irmãos, ao Ministério Casa de Davi também. Sim. Isso me tocou profundamente e eu com o coração arrependido por não estar alinhado com o propósito que eu já percebia que Deus queria que eu vivesse, mas eu não estava vivendo da maneira correta. Então eu entrei num processo de arrependimento diante de Deus. Então esse ano de 2003 foi o ano que marca, apesar de ter vivido toda uma infância e boas sementes terem sido plantadas dentro de mim, o que me ajudou posteriormente, mas o ano de 2003 marca uma conexão com a verdade do Evangelho e um mergulho em direção a buscar ter uma vida de santidade, totalmente separado mesmo. Então esse foi o ano de 2003 e esse contexto de um mover que estava acontecendo no Brasil, de uma adoração em que eu me lembro que no Rio de Janeiro a gente chamava de adoração extravagante. Era esse o termo que usava. Primeira vez que eu ouço isso. É? Era esse o termo que se falava, eu ouvia o pessoal dizer. Porque realmente era muito, para a época, né, extravagante, adoração, a igreja se quebrantando e mergulhando em Deus. E o relógio não era importante, o que importante era ficar mergulhado na presença de Deus, não tinha hora para terminar as reuniões. Foi muito intenso o que aconteceu. Eu fui marcado profundamente por esses ambientes. Eu me lembro que numa reunião, nesse ano de 2003, foi uma espécie de um divisor de águas, assim. Eu estava lá na reunião em Jardim América, nessa igreja batista, indo para mais um culto normal. E eu até achei que ia acontecer lá normalmente, o grupo de louvor ia tocar. Nesse dia tinha um menino tocando sozinho no teclado. E ele começou a cantar uma música que na época eu não conhecia ainda, eu não tinha ouvido ainda. Então ela era inédita para mim naquele momento, mas cada frase que ele cantava vinha como um desfibrilador do céu tocando no meu peito. Assim, pá! Aquele dia ali me marcou profundamente.
Depois eu vim saber que é uma música que o David Keelan regravou aqui no Brasil, né? Mas naquele momento eu não conhecia e cada letra me tocou muito. Fui batizado com fogo e lágrimas naquele dia. Chorava intensamente. Aquela quando a música esmorece, o resto desaparece. E ali, essa música me empurrou mais um pouco ainda para os braços de Deus. Foi especial demais. Nunca vou esquecer desse dia. Nunca. Amém. E que esse fogo, essas lágrimas permaneçam para sempre. Amém, amém. Isso é importante. O André Aquino teve comigo 2 semanas atrás e ele falou sobre o David Keelan. A mesma Falou coisa. também? Falou. E, Pra você ver como olha que coisa. ele falou sobre isso também. O David é um cara precioso demais, cara. Ele deixou um legado, né? Tá deixando ainda, né? Tá ainda com Sim. toda a força ministrando aí pelo Brasil e tocando muitas vidas. Com uma concepção musical, né? Música é arte, eu sei, e a gente coloca a serviço, no nosso caso, que somos cristãos, a serviço da causa do reino de Deus, que é gerar um ambiente, né? Para que a igreja olhe para Cristo. E o Keelan faz isso de uma maneira muito pontual, exata. Ele começa o ambiente da adoração, começa a tocar suas canções e imediatamente a gente olha para Jesus. Tem alguém ali ministrando, mas a gente está sendo conectado com Deus, com a presença de Deus. Ele é muito especial. Aquilo é uma referência para mim, né? Me ajudou muito nos meus lugares secretos com Deus, as canções que ele compôs, o ministério dele. Não só ele, também o Cirilo, o Judson. É porque o Judson, além das canções, eu comecei muito nas conferências e eu ouvi ele falando, pregando. Aí, meu irmão, aí o desfibrilador me tocou com mais força ainda. Porque a forma como ele colocava a respeito, o que ele comentava sobre as escrituras e textos que eu até já tinha lido e que eu já tinha ouvido, mas a forma como aquilo me conectou e me levou para um lugar de mais arrependimento ainda em Deus e de mergulhar no processo, né, que a gente precisa sempre mergulhar e que é para sempre. O Judson foi um cara que acho que um dos que mais me marcou. Ele e o Gregório McNutt também. Esses dois aí, meu Deus. Parece de vez em quando a Bíblia desses caras tem uns versículos a mais que a nossa, não parece? Fala aí. Onde é que ele leu isso que eu não li? É isso mesmo, é isso mesmo. Eu acredito que 2 ou 3 semanas atrás, eu acompanho você bastante, eu vi que você esteve na Europa. Sim. Existe uma promessa de avivamento ou de reavivamento na Europa, né? Você estando lá agora. Deu para perceber. Já começou. Então, eu ouvia no Brasil, né? Lá no Brasil eu ouvia a respeito da Europa que o lugar estava frio, que o evangelho, o que havia, inclusive a América Latina foi tocada por homens que foram da Europa, né? Sim. É quase que eu entendo que a gente tem quase que um débito e por isso que eu tenho visto uma direção de Deus empurrando alguns ministros do Brasil, da América Latina, indo tocar a Europa. E os frutos já estão aparecendo, cara. Eu me surpreendi, porque eu cheguei lá e o que eu sempre ouvia era que o lugar é frio, o povo não quer saber de Deus. Pode ser uma realidade em alguns lugares, mas na conferência onde eu fui, as pessoas com quem eu sentei para conversar, almoçar, com quem eu tive perto, o povo está com sede, fome de Deus. Tem uma chama acesa lá e tem gente tacando gasolina em cima dessa chama. O fogo está pegando. Glória a Deus. Vai se alastrar, em nome de Jesus. Sua primeira vez nos Estados Unidos? Também, aqui, primeira vez. Foi a primeira vez que eu estive lá na Europa e a primeira vez agora aqui nos Estados Unidos. Está sendo especial demais, né? E vim com a família, vim com a esposa, a Cris está aqui com a gente, o Caleb e o Josh. Que especial poder vir aqui, estar com vocês e deixar o rio fluir. Poder cooperar um pouco com a nossa pequena porção. Amém. Você falou sobre o Caleb, sobre o Josh aqui. Quão importante para você é, assim, né? Porque eu também tenho 2 filhos, né? E o Gabriel, ele ministra, prega. Ele tem uma dificuldade um pouquinho em falar, em pregar em português, até porque ele nasceu aqui nos Estados Unidos e tal.
Então ele tem que traduzir, ele tem que pensar em inglês, mas traduzir português na mente dele para poder fazer alguma coisa. Mas para você, quanta honra é hoje quando você está ministrando? Nós vamos falar sobre família, mas eu gostaria de falar hoje sobre, nesse momento, quanta honra você vê de Deus na sua vida, na vida da Cris, é você olhar para a sua direita ou para a sua esquerda, olhar ao seu redor e ter os seus filhos ao seu lado, fluindo com você. Irmão, vou te falar, é viver o meu sonho. Porque, lembra que eu te falei aqui há pouco que eu fui criado na igreja, né? Mas no iniciozinho, quando eu tinha 5 anos, o meu pai separou da minha mãe. Então, sou filho de casal de pais separados. Obviamente, isso gerou algumas dores na minha alma, alguns buracos assim dentro de mim, né? Tudo bem, minha mãe casou novamente, eu era muito novinho. Meu padrasto é um cara a quem eu chamo de pai, né? O meu pai biológico posteriormente faleceu. Meu padrasto é o meu paizão. É o cara que, inclusive, nos mergulhou nas escrituras, né, com a família, envolvido no louvor com a gente. Foi quem me ensinou a tocar violão, meu paizão. Benção. Mas eu senti aquele buraco, vi dar errado lá, né, atrás com a minha mãe, vi dar errado com os meus tios, essa questão da família, né. Então eu fui crescendo e logo depois de um processo de cura, depois de ser arrancado de mim, inclusive, o pensamento de que eu não queria ter família, por ter visto dar errado e pelas dores que eu senti no meu início lá da adolescência e tal. Eu me lembro de pensar, quando decidi casar, falar, cara, então vai ser de verdade. Vai ser um negócio sério. Eu não vou deixar filhos meus passarem pelos sentimentos que eu passei. Então eu foquei em ser um pai de família. Meu maior alvo na vida foi ser um pai de família, de construir uma família. Difícil, errei, continuo errando, sou ser humano. Estou sempre ajustando e melhorar como pai, como marido e tal. Mas esse é o meu foco de vida, né? Mais ainda do que ser um ministro de adoração, um pastor. Pastorei a igreja local lá no Brasil, no Rio de Janeiro. Mas faço essas outras coisas por ser um pai de família. Por me dedicar a isso, acredito que tenha então o respaldo para compartilhar nos ambientes onde vou, ambiente de adoração ou com a igreja local, sobre relacionamento entre pai e filho, o pai eterno e nós que somos os filhos. Então a minha dedicação é essa. Então quando eu estou ministrando junto com os meus filhos, o que tem acontecido inclusive agora recentemente, com mais intensidade, eles estão crescendo cada vez mais. Inclusive um novo projeto musical nosso que vai sair é todo feito juntos, eu e eles ministrando junto todas as canções. Então estar ali numa plataforma, adorando junto, cantando, olhar para o lado e ver um tocando, olhar no outro, ver o outro abrindo segunda voz, perceber que em alguns momentos eles têm o discernimento de entender que é muito mais do que música, eles puxam outros cânticos que não estavam nem no set list combinado. Isso dá uma alegria que transborda. Tem momentos que eu estou chorando e sorrindo, um misto de emoções, emocionado, grato a Deus. Eu tenho que ficar segurando as lágrimas. Glória a Deus. Porque ainda que eu esteja aí, vou continuar no processo de tentar ser o melhor pai possível, o melhor marido possível, eu já estou vendo frutos de dar certo, de acontecer, né? Testemunhos que chegam até a nossa casa, até nós, dizendo, cara, meus filhos, minha família está mergulhando mais em Deus por ver a sua família viver isso. Eu estou vivendo o que eu nasci para viver. Estou sendo um pai de família e, inclusive, podendo ministrar junto com eles. É incrível. É incrível. Minha missão de vida aqui na Terra, estou conseguindo cumprir. Amém. É tão importante isso, até ontem no início da ministração, né, nós começamos a conferência ontem, Davi ministrou o louvor com os meninos, eu preguei, e até no momento da pregação eu tomei a liberdade de fazer referência àquilo que eu ouvi do Caleb. Quando o meu filho, o Felipe, perguntou, Caleb, qual ministro de louvor você gosta aqui dos Estados Unidos, tal. Daí ele falou, Felipe, para mim é uma honra eu poder ministrar ao lado do meu pai. Eu fiquei feliz e ao mesmo tempo, não um orgulho, mas sabe, eu fiquei, caramba, velho, que bênção você não tá presente
e o seu filho estava ali junto, os teus dois filhos estavam junto com o meu filho, nós estávamos passeando, e o seu filho fala, Felipe, para mim é uma honra eu poder ministrar ao lado do meu pai. E antes de passar para você comentar sobre isso, Miles Monroe foi um dos grandes pregadores de língua inglesa, nascido nas Bahamas. Ele faleceu há um tempo atrás, o avião caiu. E certa vez, Miles Monroe estava numa conferência e perguntaram para ele o que seria do ministério que ele começou depois que ele morresse. E ele falou, o exemplo de um bom líder ou de um bom pai é quando ele não está presente. A Bíblia diz que Jesus andou 3 anos e meio com os seus discípulos, mas o ministério realmente dos discípulos começou a florescer depois que Jesus morreu. E Jesus disse, obras maiores vocês farão. Então, na ausência do corpo físico de Cristo como homem na terra, foi que os discípulos começaram a frutificar. Se é assim que podemos usar essa palavra, começaram a fazer grandes obras. Sim. Então, você conhece um líder e um pai, não é quando ele está presente, é quando ele está ausente ali. Não como figura patrimonial, mas no momento. Então, quando o Caleb falou isso, me trouxe essa frase de Miles Monroe, que você conhece um pai, um líder, é quando ele não está no ambiente. O que você pensa a respeito de... Ouvindo tudo isso que eu posso compartilhar com você, que você não estava, mas eu estava no momento. Ele falou, Felipe, para mim é uma honra poder ministrar com o meu pai. Mais uma vez, gratidão a Deus por estar vivendo isso, né? Porque eu fui intencional em ser um bom pai. Mas essa questão de ser um ministro de adoração e uma referência para eles foi acontecendo então naturalmente. A minha dedicação era em ser um bom pai. Porque nem tudo estava envolvido música. Em muitos momentos era só futebol. Em muitos momentos vamos jogar bola, vamos jogar bola. E a gente ficava jogando bola. Em muitos momentos era vamos pra praia, vamos pra praia. Em muitos momentos vamos fazer uma pipoca, assistir um filme junto, vamos fazer pipoca, assistir filme junto. Em milhares de momentos você entra no carro, vamos embora, se arruma, vamos ter que levar vocês pra escola. E depois buscar na escola. Em muitos momentos ele só me viu dirigindo, parando certinho no sinal de trânsito. Ele só me viu viver. Eu não tinha uma lista de regras dizendo, ainda que a gente fala em algumas reuniões, filho tem que ser assim, assim, olha isso na vida. Mas mais do que os discursos de algumas pontuações, não era só seguir um livro de regras, né? Era, enquanto vivemos, a gente foi transferindo para a vida deles a forma correta de um caráter, né? De Cristo em nós. Então, quando ia para a área da música, eu sempre levava junto. Nos ensaios ele ficava no cantinho, olhando, observando e absorvendo. Então íamos para o ensaio na igreja local, íamos para uma conferência, o ministério estava junto. Então ele nos via ministrando e pode ser que, obviamente, aprendeu algumas coisas sobre a forma como discernir os ambientes, forma de ministrar. Mas, principalmente, eu acho que pelo cotidiano de como as coisas eram feitas, erros e acertos, porque como ser humano, obviamente, ele me viu errar em alguns momentos, né? Eu acho que é daí que vem ele dizer, ele é uma referência, porque ele ministra as canções, eu posso ministrar com ele, mas eu convivo com um cara que é de verdade, né? Sim. Eu acho que é isso. Me dá uma alegria absurda ouvir esse testemunho sem eu estar presente, que eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho. E um dia eu vou ser sepultado mesmo. Normal, você vai, quem está assistindo a gente vai. Mas os nossos filhos estão recebendo não só uma herança, né? Já ouviu aquela frase que herança você deixa para alguém, mas legado você deixa em alguém. Então a gente está conseguindo transferir para dentro deles, né? O legado correto. Glória a Deus. Isso é importante. É assim, né? Na nossa família, eu costumo dizer que o grande sucesso de um homem é quando ele fecha a porta da casa dele, e no meu caso, no seu, quando você chega, encontra a sua esposa, os seus filhos, e o nosso
o maior legado ele é deixado quando a nossa porta da nossa casa fecha, está você reunido com a sua esposa, com os seus filhos. E eu sempre costumo dizer que nenhum sucesso ele justifica o fracasso de uma família. Perfeito. Nós podemos ser bem-sucedidos em várias situações, em várias ocasiões, financeiramente, profissionalmente, ministerialmente, mas se nós formos um fracasso dentro da nossa casa, tudo que nós construímos foi em vão. Então, observando tudo isso também, olhando hoje para o âmbito espiritual, você tem viajado vários países, tem viajado o Brasil inteiro, trazendo hoje para o âmbito assim espiritual que você tem vivido através dos anos, onde você tem ministrado, o que queima hoje, o que queima no coração de Davi Fernandes, no âmbito assim ministerial, almejar lugares novos que você ainda não pisou, que talvez a tua voz, quando a gente conversava, pô, o pessoal canta o meu hino em japonês, né? Então, tipo assim, não o que você almeja, mas o que queima realmente no seu coração hoje, no âmbito ministerial, naquilo que Deus tem feito, colocado no seu coração? Pergunta boa, porque ela aponta para o que a gente estava conversando agora há pouco. Já faz alguns anos que eu pensei nisso. Quando eu percebi, estava acontecendo. E agora eu estou sendo mais intencional ainda. Mesmo, com força. Que é transferir da maneira correta para a próxima geração. Então comecei a fazer isso com Caleb e Josh. Eu percebi que há anos atrás teve sim uma geração que marcou a minha geração, mas eu acho que não teve uma forma intencional de transferir o bastão nessa corrida. Colocaram, viveram, foi especial, mas não era intencional a forma de transferir para a próxima geração. E o meu desejo, o meu foco, ainda que eu ache muito legal ir em outra nação, onde a canção chegou, ir lá e colocar o pé nesse lugar e vivenciar isso, ok, se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, estou tranquilo também. Porque a minha intenção maior é com que a próxima geração vá mais longe. E eu comecei isso então com o Caleb e o Josh. Estou vendo os frutos já acontecerem. E vou continuar insistindo nisso. Em que a gente consiga conectar bem a próxima geração. Para que se cumpra então uma geração, falará a outra geração os grandes feitos poderosos do Senhor. Da maneira correta, porque no meio do caminho não pode interromper essa conexão. A minha preocupação maior está sendo essa. De que quando a gente se for, e nós iremos, acabamos de falar aqui, a gente vai em paz. A próxima geração vai dar continuidade da maneira correta. Né? Porque em cada detalhe, na convivência, na vida, tocando na vida, a gente conseguiu de fato transferir. Então, se tem um sonho, um desejo, eu estou focado nele, é transferir para a próxima geração, é fazer essa conexão. É nessa corrida de bastão, o bastão ser passado da maneira correta e a gente vai seguindo. Essa é a minha maior intenção. Sim. Na questão, quando a gente ouve os seus hinos e acompanha o seu ministério, composição musical. Tem pessoas que para compor, elas têm que ficar tipo assim, retirada, fechada, tem todo um preparo, tal. E assim, as suas composições, ou as composições que Deus colocou no seu coração, né? Não vou pedir uma música específica, mas assim, Deus tem, no meu caso, quando eu vou parar para estudar, porque um homem de Deus, ele estuda a palavra de Deus num contexto geral para que ele possa ser edificado. Mas daí, quando você vai ministrar, você ora e pede para Deus direção de uma palavra direcionada e tal. No caso seu, de composição musical, que é o que eu não entendo, porque eu não sou músico e tal, tem algum ambiente especial? Tem algum lugarzinho, quartinho da oração? Como funciona? Não tem uma regra, não. Bom, no meu caso, né? Existem vários casos. Nós, seres humanos, somos a soma das coisas que nós ouvimos, observamos e absorvemos. Então, no caso desse tipo de arte de compor canções, inevitavelmente, eu transbordo
um resultado de uma soma de coisas que eu ouvi, que eu observei e absorvi. Então, no meu caminho de vida e a forma como eu componho as canções, existiram vários modelos de formato, né? De processo criativo. Já aconteceram momentos em que eu simplesmente estava com vontade de só conversar com Deus e na minha forma de me expor para Ele, eu escrevi. Coloquei no papel e escrevi. A minha intenção não era que aquilo se transformasse numa canção. Eu estava só escrevendo para Deus uma oração para Ele. Inclusive foi naqueles anos lá que eu te falei, logo depois de 2003, Sim. os próximos anos eram um processo em Deus de restauração de alguns sentimentos, de pedido de perdão de pecados e tal, enfim, aquele caminho. E eu percebia que eu ia para algumas conferências, alguns lugares, e eu sentia aquele ambiente da glória de Deus tão intenso. E quando eu voltava da conferência, quando passava o final de semana e vinha os dias de semana normais, segunda, terça, quarta, a minha carne estava insistindo comigo, com aquele cara que estava ali recebendo todo aquele mover e vendo homens de Deus serem usados e decidido a viver em santidade. Só que quando chegava o dia de semana, a minha carne dizia para mim: ei, vamos errar o caminho. Vamos voltar. Eu dizia: mano, não é possível, cara. Eu estava ali naquele ambiente, decidido a santidade. E então, ao perceber isso, eu entendi que mais importante do que aquele momento, o importante era o processo em Deus, dia após dia, permanecer constante. Então, eu me lembro de escrever para Deus uma oração num lugar meu ali secreto de oração, e eu comecei a escrever isso para Deus. Posteriormente a essa oração, o que eu estava falando era sobre esse momento, né? Se o meu corpo errar o caminho, o meu coração clamará por ti. Deus, abraça-me com a tua misericórdia. Eu preciso vestir vestes de santidade. Enfim, tudo isso eu fui colocando e depois se transformou numa canção, né? Eu não sei se você conhece, lembra dessa? Se o meu Então, corpo errar o de caminho. todas as músicas que eu vejo sua, Aham. essa é a minha preferida. Legal. Essa é a minha preferida. Entendeu? Então, tipo assim, Terra Clama, Céus e Terra, tudo bem. Mas pra mim, Fabrício, é a música sua que eu mais escuto. No meu Spotify tá aqui e tal. Então, tem também um vídeo muito, muito, tipo assim, seguido seu no YouTube. Dessa música. É, dessa música, né? Que você começa a ministrar, aí você fala. Eu falo um pouco E aí a sobre galera essa questão do começa processo. um fluir de Deus tal. Então, pra mim, né? Eu não vou dizer que é melhor, porque. Mas pra Sim. mim, Fabrício, é a música, tipo assim, música sua que eu Legal. mais ouço. Fala aí. Pode Legal. continuar. É. Legal saber disso e que bom que a música te abençoa. Tá vendo? É de uma experiência minha no meu quarto lá, né? Só escrevendo para Deus, Deus me ajuda. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Eu inicio a letra dizendo: o meu melhor eu quero te dar, né? Me derramar aos seus pés, ser tua imagem e semelhança, né? É o desejo do meu coração. Ela depois se transformou numa canção, mas antes era só uma oração. E até quem gravou primeiro essa música não fui eu. Naquela época, lá no ano lá de 2005, a Aline Barros gravou essa música primeiro. Inclusive tem gente que quando me ouve cantar essa música, ou já ouviu a versão da minha gravação, Nunca ouvi ela cantando. já teve gente que chegou pra mim e falou assim: ah, legal, você regravou a música da Aline Barros, né? Ficou legal na sua voz. O pessoal pensa que a composição dela não tem problema. Pra mim o que importa é que a mensagem está chegando e que bom que está transformando as pessoas. Mas então esse foi um processo de criação de uma canção, né? E existem outros. Já aconteceu de primeiro surgir na minha mente uma melodia. Já aconteceu de primeiro então ser a melodia e depois eu pensar na letra. Já aconteceu de eu entrar no quarto do Caleb e do Josh e o Caleb tá em uma das camas lá e ele tá com o violão deitado, dedilhando uma melodia e cantarolando uma melodia, né? Sofejando, no que a gente chama de imbromation. Qualquer melodia, né? E eu me lembro nesse dia, eu entrei no quarto, vi ele lá no violão, e aí eu me deitei na outra cama ao lado, que era a cama do Josh. Ele não estava no quarto, eu fiquei deitado na cama só ouvindo o Caleb. E a melodia era muito bonita. Eu falei: caramba, Caleb, essa melodia é bonita. Ele ficou repetindo a melodia. Que enquanto ele repetia a melodia, que era
Eu achei bonito e pensei, cara, que bacana, né, cara? Meu filho também toca violão, assim como eu. E tava nessa fase que eu tava pensando muito nisso, que precisava ter essa conexão dos filhos e os pais, né? E eu me lembrei do texto. E aí eu coloquei a letra. O coração dos pais aos filhos se converterá. Então, primeiro surgiu a melodia, depois eu coloquei a letra, né? E com outra pessoa. Bacana também compor junto. E que experiência compor junto com os filhos, né? Especial demais. Então tem essa forma. Tem outras formas de que nascem canções em que eu tenho um carinho especial. É a forma em que eu peço a Deus, Deus, se eu puder, esse é o lugar em que eu quero criar coisas para o Senhor. Por quê? Porque tem um peso, uma carga sobre esses momentos. Não que os outros não tenham, tanto que você diz que você é muito tocado por uma música que surgiu nesse outro processo, né, de criação. Mas em momentos em que eu já estive, por exemplo, a música Céu e Terra se Encontram. Eu estava numa conferência de adoração, era um período da tarde, durante o dia, assim, né, de tarde. A gente estava ali ministrando com os jovens. E já tinha fluído muita coisa, um mover de Deus, aquele ambiente de quebrantamento, em lágrimas. E eu estava com a minha equipe de adoração, né? O pessoal do Cultura do Céu, e a gente estava ali adorando, fluindo. E em poucos acordes, muito poucos, 2 acordes, começou a surgir espontaneamente de dentro de mim esse trecho. Vem e toma o teu lugar aqui, vem e toma o teu lugar aqui. E aí ia repetindo, né? Poucos acordes. Rei dos reis, te exaltamos. Ok, era um fluir naquele momento. O batera tinha gravado no celular dele o áudio. Me mandou depois. Na minha cabeça, assim, de compositor, que mexe com essa arte da composição, quando eu ouvi, pensei, ok, um cântico de pouquíssimos acordes. Não seria, assim, uma composição bem elaborada. Ainda que tenha percebido que foi especial para aquele momento, eu não dei a atenção assim de que seria uma composição para um dia eu gravar. Sim. Só que depois em outros eventos onde eu ia, eu de novo repetia esse trecho e era muito especial. Eu ia depois em outra cidade ministrar e repetia novamente. Eu disse, rapaz, tem um negócio nessa canção tão simples, né? Posteriormente eu adicionei a outra parte, né? Céu e terra se encontram. E ela se tornou numa canção que Também seja um dos versos mais cantados hoje pela igreja brasileira. Tem acontecido, é. E foi um processo de um ambiente espontâneo. Eu gosto muito desses momentos. Surgiram outras depois, né, desses momentos espontâneos. A música Toda a Criação Aguarda foi assim na nossa escola profética lá. Até o Luciano estava pregando. E depois ali do momento que eu subi para ministrar, quando eu já peguei o violão, já veio na hora a ideia da música, na hora, saiu na hora. Assim. Então eu gosto desses momentos em que surgem espontaneamente as canções. Tem uma carga que me atrai para esses ambientes. Os frutos que vêm dessas canções são especiais. Eu acho muito especial. Então, existem essas formas de compor, né? Respondendo aí a sua pergunta. Não, sim. Pelo fato de eu não ser músico, eu sempre tenho, quando eu sento com música, eu sempre tenho curiosidade de entender como Deus trabalha, tal. Agora, eu acho importante também dizer o seguinte: existem outros compositores que pensam de uma forma que eu acho que também dá frutos. Que eles serem intencionais em dizer o seguinte: vamos nos organizar e colocar um horário do nosso tempo em dedicação a escrever canções a serviço dessa causa do reino de Deus. Eu acho legal. Eu acho que Deus pode pegar essas pessoas no momento em que elas estão ali criando essas canções e apontar para algo que Deus quer fazer. Legal, meus filhos, vocês estão colocando então o talento de vocês a serviço dessa causa. Então eu vou inspirar vocês para algo que vai ser muito especial. Então, a minha única colocação para esses que estão fazendo dessa forma, e que eu acho muito válido, é que coloque seus ouvidos intencionalmente sensíveis ao novo, ao espontâneo, e não ao formato de um Ctrl-C, Ctrl-V. Tá dando certo esse... Hoje está muito na moda dizer a frase worship, lá no Brasil, né? Que é a adoração. Mas então,
tá se dizendo que esse é um estilo de música worship. Sim. Aí virou um pouco moda. Então tem uma quantidade muito grande de compositores que podem estar tentando só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Opa, esse jeito dá certo, esse som de pad, esse acorde aqui em tom menor, e eu coloco algumas frases mais ou menos dessa. E aí fica uma coisa meio que isso, né? Ctrl+C, Ctrl+V, vai copiando, colando. Quando Deus está dizendo, filho, fica sensível aqui, ou filha, eu tenho um novo cântico para colocar dentro de você que vai abençoar uma geração e o povo, a igreja. Então é estarem sensíveis, não preocupados em compor a nova música que vai acontecer no momento, mas preocupados em colocar o coração diante de Deus para compor uma música que de repente, num primeiro momento, você não pense, será que essa vai dar certo? Não se preocupe. Quem sabe você vai estar compondo uma canção que vai ser eterna, mais do que um novo hit single do momento. Sim. Tanto é porque a composição e a canção, quem recebe é Deus, né? E muitas vezes a gente fica preocupado. Será que você vai tocar o povo? Eu acho que antes de tocar o povo, ela deve alcançar. Acho que o objetivo é o coração de Deus, ser intencional, levantando um cântico da terra para que possa chegar nos céus. Tal. Eu costumo, pelo fato de eu ter uma conversão na Assembleia de Deus, né? Usavam muitos jargões lá. Embola o que você tem na terra, que o que tem no céu, tal, e pá. Então, isso é muito importante, ter esse entendimento do que os céus também querem ouvir. Não que os céus necessitam ouvir, porque não tem nada de falta. Na verdade, é para que se cumpra Salmo 22, versículo 3. O Senhor é santo e habita entre os louvores do seu povo. Claro, obviamente, muito mais do que música, né? Louvor não significa só a música, louvar é falar bem de alguém ou de alguma coisa. Hoje foi muito especial na reunião que a gente estava, quando falamos sobre isso. A irmã, fugiu o nome dela aqui agora, a Dainá. Ela até lembrando da origem da palavra, ela disse que é usado para esse momento ali a palavra louvor, terrilá, que significa o espontâneo, o novo. Então, esse tipo de ambiente onde a nossa existência, a nossa vida fala bem do nosso Criador, espontaneamente, com pureza, em meio a canções ou não, atrai o governo, a presença de Deus. E no momento que ele vem, irmão, todas as coisas são colocadas em ordem. Então, eu preciso de um ambiente de canções para que as pessoas sejam tocadas, curadas, despertadas. Só conecta com o céu. Porque aí ele vem, ele estabelece o governo no trono dele. Então, aí ele coloca as coisas no lugar. Alguém precisa de uma cura física. Essa pessoa pode ser curada nesse ambiente. Precisa de uma cura, um milagre financeiro. Deus vem e resolve. Conversão, arrependimento. É nesse ambiente. Você estava falando até sobre louvor. Eu estudei muito sobre a palavra adoração. No grego vem de uma palavra chamada proskuneu, que transliterado, traduzido para o português, quer dizer dobrar os joelhos e beijar os seus pés. Né? Eu não estava no momento que ela falou sobre isso, mas... Então, se louvor é espontâneo e adoração é dobrar o joelho e beijar os seus pés, né? Traduz bem a passagem daquela mulher que a Bíblia fala que ela era uma pecadora. Jesus chegou na casa de Simão, né? E uma mulher pecadora chega na reunião sem ser convidada, na reunião dos pastores da cidade. Jesus está sentado na mesa, ela dobra os joelhos, chora, tal. Então, foi espontâneo. Isso aí. Foi muito espontâneo, né? Ela chegou e tinha uma cena ali, dobrou os joelhos, começou a chorar, ungiu Jesus, e a espontaneidade do homem e da mulher de Deus, eu acredito que Deus ele trabalha muito isso, na espontaneidade, porque nós não somos robôs, né? Apesar de Deus ser onisciente, onipresente, onipotente, Deus não fica maquinando, eu vou mover o Davi agora para cá e o Fabrício para cá. Deus não trabalha dessa maneira. Ele respeita a nossa espontaneidade. Perfeito. Eu acredito muito nisso, né?
que, claro que ele tem poder para interferir em toda e qualquer situação, mas eu acredito que Deus também nos fez como seres espontâneos. Quando alguém chega e pergunta pra você assim, rápido, fala a primeira coisa que tá vindo na sua cabeça agora, aí tu bota pra fora, é a tua verdade absoluta. É o primeiro, o espontâneo, o mais puro possível que se tem na tua cabeça. Então, quando a gente age assim no dia a dia, em meio às canções, adorações, nesses ambientes que a gente está especificamente falando, esse primeiro, esse que sai na hora, esse é a tua mais pura verdade. Como criança, né? Por isso que a Bíblia diz pra gente ser como uma criança. Né? Verdade, verdade. É assim, apesar de hoje, né? Hoje eu pastoreio, eu sou pastor local, mas já viajei muito e tal também. O pastor local ele tem alguns desafios. Independente se for no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na África, ele tem alguns desafios. Mas o pastor local também é aquele cara que ele vai sentar na mesa, ouvir a situação, a condição, a necessidade. Hoje, como você consegue conciliar, tipo assim, ser o pastor local e ao mesmo tempo servir a igreja que está você pastoreia no Rio de Janeiro, certo ou não? Sim. Pastor local no Rio de Janeiro, como você consegue, tipo assim, conciliar, servir a igreja na Europa, a igreja nos Estados Unidos, a igreja em Curitiba, a igreja no Pará? Como você consegue conciliar isso hoje? Consigo conciliar em questão de datas e horários, porque tem outros pastores junto com a gente lá. Sim. Né? Então, por exemplo, tem momentos em que eu entendo esse meu encargo de ir em outras cidades, Sim, outras sim, nações, e sigo obedecendo isso, né? A igreja local surgiu desse ambiente de desejar estar aonde eu sou plantado, a cidade onde eu sou Sim. plantada, de eu estar em família, sempre iniciou na família, de eu estar em família construindo um ambiente juntos. Obviamente, a gente conectado a outras famílias que diziam, Davi, o que você vive com a sua casa, a sua família, é especial para a nossa família, a gente quer caminhar junto. Então foi surgindo a necessidade de a gente se reunir mais vezes na semana. Iniciou-se, eu me lembro, às quartas-feiras, de 15 em 15 dias. Depois, então, posteriormente, decidimos a ser toda semana. E depois fomos para o domingo, que é um dia mais fácil as pessoas não estão trabalhando, né? Sim. E a gente consegue se conectar, enfim. Então, foi no passo a passo se transformando naquele formato de uma igreja que se reúne aos domingos, enfim. Consigo conciliar indo em outros lugares e continuar obedecendo essa minha vocação O ID. o ID, né? Com o desejo de também construir na cidade local, porque tem outros pastores juntos, né? Sim. Em alguns momentos, por exemplo, a minha esposa que fica lá, pastoreando, liderando, compartilhando. Outros momentos, o Gil, né? Outros momentos, o Luciano, outros momentos, o David. Então, tem irmãos que estão ali conduzindo e tal. É muito leve, porque a gente sempre colocou, desde o início da nossa igreja local, de que a nossa igreja, ainda que tenha aquele formato em que tenha uma plataforma, um microfone e tal, de que as nossas reuniões são como uma grande mesa da comunhão, onde cada um vem e coloca a sua porção e a gente se alimenta juntos, né? Então é leve. Cara, o Davi está precisando viajar e está fora. A reunião acontece naturalmente, tranquilamente. Os irmãos chegam, colocam a sua porção. A gente tem momento de comunhão, de alegria, de louvor, de meditação, de palavra. Termina mais um pouquinho de comunhão. E aí, vamos sair para comer alguma coisa? Sempre aquele formato. Sim. Então está muito leve, muito natural. Obviamente, quando necessário, e eu entendo, eu percebo, né, dentro dos meus compromissos, e aí não aceito alguns convites, porque aí eu realmente preciso estar lá. Sim. Então tem caminhado dessa forma. Que bom, que bom. Assim, né? Eu também trabalho dessa maneira, né? Legal. Sai, ministrar. Então, eu entendo dessa forma também, porque a grande situação é que a igreja, como um corpo, ela não deve ser centralizada em uma pessoa. Perfeito. Né? O centro da igreja continua sendo Cristo. Perfeito. E a multiforme sabedoria, é o que você falou, cada um vem e ele entrega a sua porção ou aquilo que Deus lhe deu, sempre tendo ordem e decência, que é importante a gente, né? Sempre tendo ordem e decência, mas eu creio na igreja dessa maneira, centralizada em Cristo. Isso. Quando afunila para uma decisão muito importante para ser tomada, obviamente alguém vai chegar até você.
Vai dizer, pastor, chegou numa situação aqui que a gente precisa de uma decisão final. E aí, claro, você foi a pessoa em que, em comum acordo, todos que estão caminhando ali identificam como um homem de Deus que está guiando esse pessoal. Né? A função de um pai, Sim. de apontar uma família para o destino correto, a função do pastor. E aí, nesse momento, aí, claro, vai chegar até você para tomar uma decisão final. Sim. Você vai até ouvir outras pessoas, o que vocês acham, o que vocês pensam, Sim. vamos nesse caminho. Se o pessoal tiver um pouquinho equivocado, divergir muito do que você entende, do que Deus pede para dizer, você fala, não, entendi, todo mundo falou, mas nós vamos por aqui. Sim. Porque a igreja não é um governo democrático, é um governo teocrático, onde Deus, ele, né? Isso. Haja visto isso, trazendo para o contexto bíblico, quando Moisés estava no deserto, e o povo falava, Moisés, vamos voltar para o Egito? Moisés, vamos por aqui, Moisés só se movia quando a nuvem movia. Então, acho que uma grande característica, tenho convicção que uma grande característica de um líder é entender quando a nuvem se move. Quando o espírito se move em determinadas situações. E teve situações que Moisés ele estava na montanha orando tal, e Arão se posicionou algumas vezes equivocadamente na questão do bezerro de ouro tal. Sim. Mas isso traz também a visão bíblica de quando Deus falou para Moisés, cara, você não vai entrar na terra prometida. Subiu na montanha, a Bíblia diz que ele subiu no Monte Nebo, olhou toda a terra, e Deus chegou e falou, olha, cara, você não vai subir não, não vai entrar não, mas eu já escolhi Josué. E o que me chama a atenção do pastor Moisés é que Josué foi sendo preparado. Houve algumas situações que ele subiu a montanha e ele levou Josué. A Bíblia diz que quando Moisés descia e ele caminhava em direção à tenda do encontro, o povo saía das suas tendas e ficava olhando Moisés passar. Moisés ia, a glória de Deus descia, conversava com Moisés, e depois que Moisés saía de lá, Moisés voltava para a sua tenda. Mas a Bíblia é muito clara. E o jovem Josué, filho de Num, permanecia na tenda. Então, quando Moisés chegava na tenda, Josué já estava lá. E quando Moisés saía para liderar o povo, Josué continuava lá. Então, o pastor Moisés, ele foi discipulando Josué a já ter o feeling, o tato com Deus, entendendo. E aí foi muito a passagem de bastão, como você falou, para a próxima geração, ela foi sendo muito natural. E vê como essa passagem de bastão, ela não acontece com um livrinho de regras? Sim. Ela é esse modelo, Moisés a Josué, Elias a Eliseu. Vamos andar junto. Sim. Vamos conviver. Vem e vê. Vem ver. Né? Os discípulos foram seguir Jesus lá em João 1. Mestre, onde está os hospedados? Ele, vem ver. Vamos passar o dia. Eles foram, aí o texto diz, eles foram e passaram o dia com Jesus. Você tem que passar tempo. Sim. Né? Tem que passar tempo, tem que conviver. E aí o bastão é transferido. Então, vai acontecer o que aconteceu com Josué, com Eliseu. E eles vão dar prosseguimento, porque viram, permaneceram, conviveram, viram acontecer, viram o modelo não só com palavras, mas com a vivência. Né? Isso que você falou, né? Quando Jesus aqui ficou na terra os 3 anos e meio, até que você falou, né? A Bíblia diz que um desses discípulos era André. E ele era discípulo de João Batista. A Bíblia diz que 2 discípulos de João Batista, eles vêm e seguem Jesus, e um deles era André. Aí André ficou a tarde toda lá com Jesus, e depois ele volta. O que será que eles comeram nesse dia ali na mesa, hein? Boa pergunta. Se fosse churrasco mal passado, eu ia gostar, viu? Deus, é de Deus. E aí, quando André volta, nos textos seguintes, ele chega para Pedro e fala, Pedro, cara, encontramos alguém que pode transformar a nossa vida. Então, até esse discipulado que André teve com Jesus, de certa maneira, ele foi tão influenciado... Acho que é Filipe que fala para Natanael, não é?
Não, mas esse também. André fala com Pedro. E aí depois, mais adiante, porque a Bíblia não Encontramos fala. aquele- Então, a Bíblia aquele não disse fala Moisés. sobre a conversão de Filipe. Né? A Bíblia não fala, em João não fala sobre a conversão de Filipe, mas a Bíblia diz que Jesus encontrou Filipe e disse: segue-me. Aí depois Filipe chega para Natanael e fala: Natanael, nós encontramos Natanael. Jesus, o Até o Cristo Nazaré, de até faz aquela Nazaré. pergunta. Entendeu? Aquele a quem disse os então, profetas. E aí o que o Filipe fala? Vem ver. A Tanta mesma coisa que Jesus falou para os 2 discípulos. Tanta convicção, cara. Filipe tinha. Vem ver. Vem ver. Vem e vê. Né? E Filipe, ele faz o meio de campo, que a gente chama no futebol, do encontro de Natanael com Jesus. E quando Jesus encontra Natanael, diz: verdadeiramente um varão israelita em quem não há dolo. Essa frase, ela pode ser quase que um resumo de tudo que a gente está decidindo viver como cristãos aqui na Terra. Inclusive de todas as perguntas que são feitas aqui ou em qualquer outro ambiente. Exemplo. E aí, Davi, como está sendo conduzir esse ministério com seus filhos? E pastorear a igreja local? E como é ministrar? A nossa missão é só ir fazendo, vivendo e dizendo para os meus filhos, ou para quem me ouve ministrar, ou para a igreja local: cara, vem ver, vem caminhar junto, vamos experimentar juntos Jesus. Né? Mais do que eu posso dizer para o Caleb e Josh palavras muito bonitas para convencer eles. E falar: faz assim, vai ser de tal forma, você vai ser um ministro e vai tocar de tal jeito. Eu posso chegar para uma congregação onde alguém me ministra, onde alguém me vê ministrando e me convidam, e eu ter várias palavras bem elaboradas e um set list de repertório de adoração lindíssimo. Ou na igreja local a mesma coisa, né? Onde eu estou pastoreando. Mas quando eu digo para todas essas pessoas: cara, vamos caminhar junto. Vem e vê o que eu estou vendo em Jesus. Vem e vê a forma como eu estou discernindo. Vê se não é isso mesmo e vamos juntos experimentar esse caminho. Aí, meu irmão, aí os frutos vão acontecer de verdade. Aí a gente consegue conectar as coisas, né? Esse é o evangelho de verdade, né? Qual é aquele jargão que tem, acho que é dos militares lá, que dizia o seguinte: palavras convencem, mas exemplos arrastam. Charles Spurgeon, ele tem uma frase sobre isso também. Como é que é? Uma tonelada das minhas palavras não equivalem a 1 grama do meu testemunho. Aí, ó, bom demais. Então é isso. Você vai vivendo, a pessoa vai vendo o exemplo, vai arrastando a pessoa para aquilo, né? Ah, mas como é que é o teu ministério? Cara, vem passar um tempo com a gente, vem ver como é que eu convivo com o Caleb e Josh, com a igreja local, como é que é a nossa vida. A gente só tem algumas músicas bonitas ou na hora de lidar com as nossas finanças nós somos justos e íntegros? Sim. Você só tem algumas canções bonitas e teus filhos estão cantando aí com você? Ou você realmente vive bem com a sua esposa dentro de casa? Como que é? Vem e vê, mano. O evangelho do vem e vê, o de Jesus dizendo para os discípulos: vem e vocês verão. De Filipe dizendo para Natanael: vem e vê, mano. É ele. Verdade. Vem. Não adianta eu tentar te convencer com palavras. Vem e vê. Verdade. É isso. E isso aconteceu também, esse vem e vê, pegando o gancho do que você falou aí. A Bíblia diz que João Batista estava preso. E 2 discípulos de João estavam lá na prisão. Aí ele chama os discípulos e fala: vai lá e pergunta se ele verdadeiramente é o Messias ou teremos que esperar que venha outro. Os discípulos de João Batista vêm e perguntam: mestre, nós temos uma pergunta de João. És tu mesmo ou virá outro? Aí Jesus chama eles e fala: os cegos vêm. Não vem ver? Os paralíticos andam. Os pobres têm abastecido. E acima de tudo, o reino de Deus é pregado. Então o vem e vê, ele consiste em sinais, mas acima de tudo, a pregação, a vivência do reino de Deus. Eu acho que foi isso que você falou. Você viveu Davi esposo, o Davi pai, é maior influência do que somente ou também um culto de louvor, uma conferência. Então acho que o vem e vê que Jesus falou: cara, ó, milagres acontecem, mas acima de tudo,
o reino de Deus, Isso aí. ele é pregado. É. Né? Perfeito. Os irmãos que congregam comigo na igreja local, eles estão lá congregando por causa do que a gente vive no cotidiano com a família. Não estão lá porque eu tenho uma música que todo mundo conhece, ou porque eu sou o pastor da vida. Inclusive me chamam de mano. Fala, mano. E eu faço questão de sempre quando chega alguém novo e fala, pastor Davi, eu digo, cara, pode me chamar de Davi, de mano. Fala, mano. Eu chamo todo mundo de mano. Essa convivência familiar, sabe? Eu sei, existe Sim. a hierarquia, normal. Efésios diz, uns ele chamou para pastores, apóstolos, mas tá tudo certo. Mas vamos ser acessível, né, cara? Vamos ser acessível, deixar a vida tocar na vida, viver em família a verdade. O evangelho do vem e ver. Você falou agora, vamos, né, tocar na vida. Eu acredito que o evangelho é vida na vida. Isso aí, total. Né? É um processo de gestação da mãe com o seu bebê dentro da barriga. Você vai alimentando, vai gerando, até que aquele novo ser, aquela nova pessoa que está sendo gerada, ela apareça pro mundo, né? Então, existem muitas concepções que a gente entende e maneiras de pastorear. E nós respeitamos todas elas. Mas a que eu mais acredito que gerem frutos, talvez não gerem frutos em grande quantidade de número, porque muitas vezes nós, os homens, buscamos número, né? Buscamos aquela fotinha bonita para postar na rede social quando a igreja está cheia, né? Postamos aquela mesa do churrasco, mas a grande questão é a seguinte, quando nós investimos vida na vida, nós estamos gerando algo que talvez não seja gerado em meio às multidões. Perfeito. Talvez não seja gerado na fama, mas é ali no secreto que a vida com vida ela é gerada. É quando uma pessoa busca você como pastor local, fala, Davi, a situação da minha família está assim, assim, assim. Você senta com ela, uma, duas, acompanha os pastores auxiliares, sentam e falam, cara, vão. Eu acredito muito dessa maneira que a igreja primitiva ela começou. Ela se reunia nos lares. Aí, quando os apóstolos entenderam que havia uma necessidade financeira também, mas de cuidado, e diz, olha, não é bom que nós estejamos fazendo isso, que escolhamos 7 homens cheios do Espírito Santo, né? E a Bíblia fala o nome deles, aí quando vem fala, e ali dentre eles estava Filipe e Estevão, um homem cheio do Espírito Santo. Então, a igreja apostólica ela entendeu que havia também uma necessidade das viúvas e dos órfãos serem supridas na questão financeira, mas acima de tudo num cuidado. Então eu acredito que a igreja ela deva trabalhar, o modelo de igreja para nós sempre vai ser a igreja primitiva. Né? E talvez com o passar dos anos nós acabamos perdendo a essência da igreja primitiva. Talvez nós não nos preocupamos mais com a viúva e com o órfão, porque eles não têm nada a oferecer, ou porque eles não dão ibope. Mas a oração nossa aqui na Flórida tem sido isso, que Deus possa trazer a essência da igreja primitiva. Perfeito. Eu oro muito sobre isso. É isso aí. Né? Essa igreja de pessoas, seres humanos normais que deixam a vida tocar na vida, né? Isso chama muito, né, no meu ponto de vista, chama muita atenção, tanto é que eu vim de um processo de depressão profundo e Jesus, ele me encontrou num processo desse e um pastor da Assembleia de Deus investiu vida na minha vida. É isso aí, cara. E foi isso que me trouxe para o Evangelho. Né? Quando eu precisei, alguém, ele olhou para mim e falou, cara, deixa eu cuidar, tomar conta de você. Vou te ensinar a caminhar, ou vou te reensinar a caminhar. Deixa eu trazer você de volta para aquele parâmetro tal, e vamos andar aqui. Depois que você estiver andando, aí você pode voltar a dar os primeiros passos tal. Quando uma pessoa, ela quebra a perna, supondo assim, a minha esposa quebrou a perna, ficou 1 ano sem poder colocar o pé no chão, tal. E cada vez que ela ia caminhar com aquela bota ortopédica, tinha dificuldade, tal. Mas depois que ela já havia cicatrizado,
ela teve que fazer fisioterapia. Ela não esqueceu como andava, mas pelo tempo que ela ficou imóvel, o pé dela, ela teve que voltar com o fisioterapeuta, fazer exercício para o pé dobrar, tal. Eu vejo a nossa vida espiritual muito assim. Deus coloca pessoas para fazer uma fisioterapia em nós, para que nós possamos voltar a ter essa direção. É isso. Perfeito. Eu creio nisso. Davi, a gente está chegando no final. Já? A hora passa rápido. Quero te agradecer. Eu não sei não. É isso, né, produção? 1 hora. É bom, né? Bater esse papo, falar sobre as coisas de Deus. E eu queria te agradecer por esse momento, por você ter disponibilidade de você e a sua família, de estar aqui no sul da Flórida com a gente. Né? Para você que tem nos acompanhado aí no Kings Podcast. Davi está aqui servindo a igreja e para nós é uma honra. E eu gostaria de pedir para você as suas, não palavras finais, porque você não vai morrer, em nome de Jesus, vai ficar vivo até a volta de Jesus, mas desse episódio aqui, uma mensagem final desse episódio para as pessoas que vão nos acompanhar no YouTube, no Instagram. E tá com você, considerações aí, do que você tem para dizer. Legal. A gente está aqui falando sobre as coisas do reino de Deus e como se mover como homens de Deus, né? Como pais de família. E de repente você está aí ouvindo e pensando, mas eles estão falando de algumas coisas aí que parece que eles são quase perfeitos, né? E eu tô aqui em casa pensando, cara, tô cheio de defeito, tô tentando ajeitar minha vida, não consigo, nem na família local, também como um pai, como um filho, sei lá. Eu quero te dizer uma coisa, nós não somos perfeitos. A gente é cheio de falha também. Inclusive, já passou da hora da gente se conscientizar e sim, ainda que a gente exerça alguma influência na vida das pessoas com uma certa liderança e pelo que a gente carrega e faz, a gente precisa deixar de criar imagens de grandes homens cheios da unção que não erram, né? Nós somos seres humanos normais. Pela graça de Deus, a gente está conseguindo acertar em algumas coisas e conduzir algumas pessoas em direção a Jesus. Mas a gente é ser humano como você, a gente erra, a gente é falho. E o importante é, não desista. Aleluia. Não desanima no meio do caminho. Porque vai ter momento que é isso, como o pastor falou aqui, você vai quebrar uma perna, vai precisar fazer uma fisioterapia. Mas você vai continuar de pé. Você vai seguir em frente, vai caminhar. Só não desanima. Permanece firme. Deus vai te dar a mão, vai te ajudar a se levantar. Vai te ajudar nessa fisioterapia. Só não desanima. Fica firme. Tá bom? E assim como eu e o pastor aqui, seres humanos falhos, sim, quem sabe outra pessoa vai aprender com você. Valeu. Com os seus erros e acertos. Amém. Porque é assim do que a gente estava conversando. Sim. A vida tocando na vida. A gente vai errar e acertar, assim como você. E nessa caminhada, até com os nossos erros, nossos filhos vão aprender. Filhos do nosso casamento, filhos espirituais. Sim. Eles vão aprender até com os erros, dizendo, opa, ali eu já vi ele errar, eu já posso ir por outro caminho aqui e acertar. Até os nossos erros ensinam. Então, permaneça, não desista. Vai dar tudo certo. Amém. Pessoal, Davi Fernandes, homem de Deus, ministro, pai, esposo, pastor local, um homem que tem tocado as nações. Davi, obrigado mais uma vez por atender o nosso convite. E você que nos acompanhou até agora, não se esquece não, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho aí para todas as vezes sair um vídeo novo, né? Você ser avisado pelo YouTube, siga no nosso Instagram também, né? Eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas através das palavras do Davi, através de tudo aquilo que foi dito aqui. Então lá, envia esse podcast para 2, 3 amigos, fala, cara, eu vi um podcast, Davi Fernandes trouxe algo do céu para o nosso coração, tá bom? Quero terminar com algumas palavras de Martinho Lutero, que disse o seguinte, quando perguntaram a ele sobre o que ele se lembrava do dia do seu batismo nas águas, ele disse, olha, o que eu me lembro é que eu achei que eu havia afogado o velho Adão nas águas do batismo, mas todos os dias, quando eu me acordo, o velho Adão quer ressuscitar dentro de mim.
Então não se esqueça, foi o que o Davi falou. Nós não somos perfeitos. O velho Adão todos os dias quer ressuscitar dentro de nós. Mas o Espírito Santo nos dá graça e ele faz nos caminhar em direção aos céus. Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima.